uma casa espírita para vivenciar e ensinar a doutrina espírita. Então, a coluna vertebral continua sendo a doutrina espírita. O que é doutrina espírita mesmo? Eu sei que vocês sabem, mas nós vamos recordar. O que é doutrina espírita? É um conjunto dos ensinamentos que os espíritos superiores trouxeram aos homens através daquelas médiuns há 157 anos, né, atrás, há 53 anos atrás, e que foram fechados pelo professor Allan Kardec de maneira magistral, lógica, coerente, com bom senso. Ele não só copiava as respostas, ele estudava aquelas respostas, tinha dúvidas, perguntava, formulava novas perguntas, submetia outra vez a questão, às vezes a mesma questão, a vários médiuns, para que as respostas então fossem coerentes. Só então ele selecionava, e da seleção dessas perguntas e respostas, ele formou um corpo doutrinário coerente, trazendo verdades incontestáveis que até hoje permanecem intocáveis. Essa doutrina espírita, esse corpo doutrinário é imexível, ninguém pode mexer, porque nos foi trazido pelos espíritos superiores, codificados magistralmente pelo senhor Allan Kardec. Nós não podemos pôr a mão. O senhor Allan Kardec, quando dava a sua opinião, ele tinha o bom senso de colocar a opinião de maneira separada e explicando que aquele era as deduções que ele tinha tirado daquela resposta. Mas ele não tocava, ele não mexia na resposta dos espíritos superiores. Então, a doutrina é imexível. Nós não podemos tocar nela, só os espíritos superiores o podem fazer, porque eles são, na realidade, o dono dessas informações. Mas nós temos o nosso coração, o sentimento, é aquilo que dentro da casa espírita une o pessoal naquele elo de fraternidade que faz com que todos trabalhem juntos, que mantém a união dentro do trabalho. Mas temos o sistema nervoso, que é aquele sistema de comunicação, de energia, de estímulos, é o trabalho que se realiza ali. Temos os sistemas, ou os aparelhos que nós falamos agora há pouco. Dentro da casa espírita, são aqueles conjuntos de pessoas que realizam uma tarefa, como no nosso organismo os órgãos realizam uma tarefa unidos. Então são as áreas, os departamentos, as coordenadorias, não importa o nome que se lhe dê. Esses departamentos também têm que funcionar entre si, com seus membros, em harmonia e dentro do corpo funcionar harmonicamente com as outras áreas, com os outros departamentos. E nós temos os braços e pernas, que são a ação, o movimento da casa espírita. Só que eu gostaria de ter alguém aqui. Você quer que o Hélio fique aqui? O Hélio pode sentar aí. Não tem problema nenhum. Pode, passa. Então nós vamos ver agora uma escala de trabalho que pode não corresponder aqui à situação da Europa, mas é a escala de trabalho que nós temos lá no Brasil. Nosso trabalho começa com as células, como o nosso corpo começa com as células. Então, a célula primeira do movimento espírita, o que é movimento espírita? A doutrina espírita é o conjunto dos ensinamentos que os espíritas trouxeram. E o movimento espírita é a ação dos espíritas dentro da doutrina espírita. É o trabalho que nós fazemos dentro da casa espírita. Então, todo o trabalho dentro da casa espírita começa, dentro do movimento espírita, começa com o centro espírita, ou a casa espírita, que são vários
casas maiores, casas menores, cada uma com determinadas tarefas, com determinadas funções, com determinados trabalhos, não importa, mas são todas células primeiras do movimento espírita. E todas elas muito importantes. E como célula, elas têm um trabalho muito importante a desempenhar. Como no nosso organismo, uma célulazinha não pode degenerar, porque vai provocar um processo inflamatório que pode degenerar no câncer. Na casa espírita, que não funcione bem, vai ser um câncer também em todo o movimento espírita. E dentro da casa espírita, alguém que também não funcione bem se torna um processo inflamatório dentro do seu grupo. Imagine se eu chego aqui hoje de manhã, nervosa, empurrada, com raiva, e naquela vibração negativa, eu já chego encostando em alguém e achando ruim. De repente, aquele alguém também, com aquele comportamento, reage de maneira negativa. Somos duas células dentro do nosso grupo que estão em desarmonia. Mas aquela desarmonia vai tendendo a crescer se cada um transmitir para o outro o seu próprio desequilíbrio, a sua própria desarmonia. Então ninguém tem o direito de chegar para o trabalho na sua casa espírita em desarmonia. Eu posso até chegar, mas eu não posso contagiar ninguém com a minha desarmonia, o meu desequilíbrio. Eu vou procurar me equilibrar para não estragar o trabalho da casa espírita, porque a minha casa espírita é muito importante dentro do movimento espírita da minha cidade. Na cidade há um órgão de unificação municipal, nós temos no Brasil, aqui teria outro nome, mas todos os centros espíritas de uma cidade se unem, agrupando numa entidade que é responsável, que coordena o movimento da cidade. Lá é o órgão de unificação municipal, que tem também vários nomes, né? USE municipal, UNIME, Aliança Espírita Municipal, não importa. É o órgão que coordena as casas espíritas de uma cidade. Mas essas uniões municipais se unem dentro de um estado ou de uma província com o órgão de unificação do estado ou da província, que lá no Brasil se chama federação. Às vezes é a União das Sociedades Espíritas, é o Conselho Espírita do Rio de Janeiro, é a União Espírita Mineira, é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ou Federação Espírita do Amapá, do Rio Grande do Sul, etc. Mas seriam então as federativas, os órgãos que federam dentro de um estado, de uma província, de uma região. Mas esses estados, essas federativas, se unem num órgão de unificação do país. Aqui tem, naturalmente, um órgão de unificação que eu não sei como é que chama. No Brasil chama de Federação Espírita Brasileira, que é o órgão que coordena o trabalho das federativas dos estados, que por sua vez coordenam o trabalho das federativas nas suas cidades e das suas cidades as casas espíritas que estão adensas. Só que, além daquele órgão que unifica as entidades espíritas dentro do país, nós temos um órgão que unifica todas as entidades dos países, que é o Conselho Espírita Internacional, o CEI, e é em nome dele que nós estamos aqui hoje, é do Conselho Espírita Internacional, que já reúne, acho que 34 países, 34 países, que formam, então, o grupo que estuda o trabalho, delibera sobre o trabalho, que ajuda a resolver os problemas do espiritismo no mundo. Pois bem, minha gente, isso é para que nós tenhamos consciência de como nossa casa espírita é importante. Porque se alguma coisa acontece na nossa casa espírita, vai acabar
organizacional fizer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, ele vai repercutir dentro da nossa casa espírita. Mas que nós também nos vejamos dentro dessa casa espírita como pessoas muito importantes, porque nós somos a célula, que não podemos degenerar, que temos que manter o trabalho. E para isso, é importante que dentro da casa espírita, nós tenhamos aquela amplo conhecimento, as informações de tudo o que acontece. Se possível, que nós participemos da elaboração dos programas que se desenvolvem na nossa casa espírita. E que nós tenhamos um espaço de convivência em que nós possamos conviver com todos os membros da nossa casa espírita. Porque se nós lembrarmos que a nossa casa espírita é um lar, é uma escola, é um hospital também, é uma oficina de trabalho, é uma casa de oração também, onde a criança, o jovem, o adulto e o idoso se reúnem para trabalhar, aprender e conviver num espaço de lazer. Nós vamos ver como a nossa casa espírita é importante e como nós precisamos ser dentro dela células operosas também. Nós lembramos que a casa espírita tem, na realidade, 4 estruturas. A estrutura física, que é a estrutura que abriga os elementos. Pode ser de tijolo, pode ser de palha, pode ser uma mangueira que abrigue lá, que nós já tivemos essa situação, o centro espírita funcionando debaixo de uma mangueira enorme. Não importa, mas é um espaço de reunião, é onde nós nos reunimos. Ela tem uma estrutura jurídica, ela tem que estar de acordo com as leis da sua cidade, do seu país. Tem a estrutura administrativa, tem que ter aqueles que dirigem. E essa estrutura administrativa, que forma aquele corpo que nós vimos agora há pouco, é uma estrutura de trabalho. Não é uma estrutura de poder, não é uma estrutura de títulos, é uma estrutura de funções. Dentro da casa espírita, há que ter a distribuição do trabalho, para que o trabalho seja realizado com disciplina e proveito. Mas não é estrutura de poder. Aqueles que estão lá em cima no cérebro são mais poderosos. Os que estão lá embaixo fazendo movimento de limpeza, de ajustamento, são menos poderosos. Não é poder, é função, é trabalho, é tarefa, só. Mas são importantes. Tanto os que lidam com o pano de chão, quanto aqueles que lidam com a caneta, o lápis, o laptop, o telefone, na administração. Além da parte administrativa, nós temos também a cobertura espiritual, que muitas vezes nós não nos damos conta. A cobertura espiritual é feita pelo trabalho dos participantes, dos elementos da casa espírita. Nós é que construímos a cobertura espiritual do nosso grupo espírita. Com o quê? Como é que é? Com o nosso trabalho, com a nossa disciplina, com a nossa boa vontade, com a nossa responsabilidade. Os espíritos, vendo que um grupo ou que alguém se predispõe a trabalhar, eles se achegam. E para que o trabalho se realize, eles dão toda a cobertura espiritual indispensável. Então nós somos até muito beneficiados com essa cobertura que nós construímos com o nosso trabalho, mas que vem do mundo espiritual. É sobre esse trabalho e essa cobertura que nós vamos agora falar muito rapidamente e só até enquanto der tempo. Eu vou ter que correr um pouquinho e vocês vão me acompanhar. Nós temos aqui